O pernambucano Cristóvão Buarque é uma das referências da boa política brasileira. Criador do Bolsa Escola, hoje Bolsa Família, foi reitor da Universidade de Brasília, governador do Distrito Federal e é um dos senadores que vão julgar a presidente Dilma. Senador, muito obrigado. Nós estamos aqui no plenário do Senado, onde mais uma vez a história vai passar por esses dias, né? Eu conversei com muitos senadores, todos acham que os 41 votos para admitir o impeachment já está dado. Depois serão 180 dias de longa agonia. Como é que o senhor vê esse momento do Brasil? Primeiro, com uma grande angústia. Ontem, passeando aqui, eu perguntava aos senadores, onde foi que nós erramos? Primeiro ao PT, onde foi que vocês erraram que chegamos a esse ponto? E depois a todos nós, onde é que erramos? Eu creio que erramos não fazendo as reformas que o Brasil precisa. Não fizemos a reforma política, não fizemos a reforma social para sair da assistência à transformação social. Não fizemos as reformas econômicas necessárias para retomar produtividade, trazer inovação para dentro da indústria. E nem fizemos as reformas necessárias para que a luta contra a inflação fosse algo intrínseco, forte, não apenas a lei da responsabilidade fiscal, mas mais que isso. Você tem que dar um impeachment no modelo. O impeachment que a gente vai dar, se sair, é o impeachment nesse modelo inteiro que a Dilma representa hoje. Além disso, aconteceram alguns fatos paralelos. Muita irresponsabilidade dela em 2014 para ganhar a eleição, tanto na política econômica das desonerações, quanto nas mentiras da campanha. Eu creio que duas figuras são responsáveis por isso. O Mantega, pelas irresponsabilidades econômicas, e o João Santana, pelas mentiras na campanha. O marketing, né? O marketing. Então, isso e a outra coisa, que é Lava Jato, esse clima. Criou-se uma indignação popular que contaminou o Congresso. Veja que na votação na Câmara não se falou em crime. Na verdade, é que o crime não está tão estampado. O crime ainda é uma coisa que nem todos estão convencidos e nem o público está entendendo. Não é nem convencido, é entendendo. E eu creio que para dar impeachment ao presidente é preciso que haja crime e que o povo entenda que saiu pelo crime. Não apenas uma questão política, né? Não pode ser uma questão apenas política, porque não temos o parlamentarismo. Nós não estamos substituindo um chefe de governo porque faltou confiança. A chamada voto de desconfiança. Nós não estamos fazendo um voto de desconfiança que o primeiro-ministro sai. Nós estamos fazendo um impeachment que interrompe o mandato. Isso exige muita responsabilidade. E voltando à sua pergunta, como é que a gente se sente? Aqui, eu creio que aqueles que têm um sentimento de história, do que é que vão dizer da gente, estão muito angustiados. Falando em história, senador, nós tivemos aqui na Velha República, no Império, grandes senadores, o Congresso como um todo, né? Eram pessoas conservadoras, mas letradas, né? O que houve com o Congresso agora? Eu fiz um livrinho analisando as atas dos 10 dias em que se discutiu aqui a Lei Áurea. Foi entre o dia 4 e o dia 13 de maio. E havia um nível elevado daquele Senado elitista, que o povo não entrava, não participava, nem votava. Mas havia cultura, havia sofisticação, até dos escravocratas. Eu creio que o que aconteceu aqui no Congresso é que nós fizemos uma coisa ótima, democratizamos. Porque um entra se tiver voto, mas não educamos antes de democratizar. Aí se faz uma massificação em vez de uma democratização. Eu temo que isso esteja acontecendo em outras instituições, como a própria universidade. Fizemos uma coisa muito boa, nós democratizamos a entrada na universidade, mas não preparamos para que esses entrassem sem ter a formação necessária. Não demos educação de base aos que estão na universidade e não demos aos que estão no Congresso. Aí vimos esse horror que foi... Aí vimos esse erro que vem dessa falta de um refinamento educacional, até para sentir a história. Vota como se fosse uma coisa só daquele instante, sem um sentimento de história. No máximo,
do filho, voto por meu filho. Ninguém disse voto pelas próximas gerações, salvo um ou outro. Eu creio que foi isso. Uma democratização sem educação leva a uma decadência massificada. O senhor é o senador da educação, a sua vida toda, o senhor tem lutado por isso, foi reitor da Universidade de Brasília. Como o Brasil sair disso, senador? Temos que ver dois momentos. Um momento imediato, que vai ter, como eu propus à própria presidente Dilma em agosto do ano passado, ela mudar o governo, ou a gente mudar a Dilma. Vai ter que haver isso. O senhor chegou a dizer a ela? Chegamos, eu e mais 5 senadores, senador Lazier, senador Capiberibe, senador Randolfo, senadora Lídice, eu. Nós chegamos dizendo para ela assim, presidente, o impeachment não é bom para o Brasil. Isso há 6, 7 meses atrás. Mas é agosto, quase um ano. O impeachment não é bom. A cassação da chapa não é boa. E seu governo continuar não é bom. Deixemos uma carta dizendo isso. Tem que mudar o governo, a senhora continuando, porque a senhora tem mandato, o governo não. Os ministros mudam. Vamos fazer um governo que represente a nação. Vá ao Congresso, diga que não é mais do PT, seu partido é o Brasil, que tem mais 3 anos, que quer acertar, que quer a cooperação de todos. Reconheça seus erros, senão ninguém vai nem querer participar. Hoje eu não acho que ela consegue fazer isso. Acho que ela não entendeu a situação, né? A arrogância cega. O governo ficou cego, o PT ficou cego. Eu fiz um documento aqui, acho que em 2011, chamado A Economia Está Bem, mas não vai bem. Listava 15 problemas que eu via que ameaçavam a economia. Foi esnobado, ridicularizado, disseram que não fazia sentido. O governo e o PT, eles acreditaram nas farsas. Eu uso uma palavra muito forte, mas o pré-sal resolve tudo. Né? Nós conseguimos botar os pobres na universidade. Não é verdade, conseguiram um ou outro. Deviam ter feito com que todos os pobres terminassem o ensino médio com qualidade e disputassem nas mesmas condições dos ricos entrar na universidade. Não fizeram as transformações. O PT começou a errar quando perdeu o vigor transformador. Eu lembro que em 2003 ainda, no meu gabinete de ministro da Educação, eu conversei com o Frei Beto e apontei lá para explanar e disse, Frei Beto, a gente aqui perdeu o gosto pela transformação social. E o acomodamento é o caminho para o fim de um governo progressista, de um partido progressista. Perdeu-se o vigor transformador, aí depois perdeu-se também a vergonha. Agora, esse sonho que o PT levantou, né, e destruí-lo assim, eu me sinto como se tivesse caindo o muro de Berlim brasileiro, como se a gente tivesse sob os escombros de sonhos, de propostas. E agora, e aí volta a sua pergunta, o que fazer mais adiante, é recuperar esses sonhos. É recuperar mudando. Já não é mais o mesmo. Já não é mais a estatização, isso é um erro. O que é público e o que é privado, senador? Por exemplo, a esquerda se acostumou a dizer o que é estatal é público. Não é. Os sindicatos se apropriaram do Estado. As empreiteiras se apropriaram do Estado. Os governadores se apropriaram do Estado. O Estado tem que ser publicizado, no sentido de servir ao povo. Para isso, tem que combinar Estado e privado. Tem que ser uma parceria público-privada. Essa é uma mudança da esquerda. Segunda mudança, tem que ter compromisso com estabilidade monetária. A esquerda, tradicionalmente, na América Latina inteira, despreza a estabilidade monetária como se fosse coisa de neoliberal. Não, é coisa de gente decente, porque a inflação é roubo. Paga 100 e o cara só leva 80. Terceiro, por educação como vetor da transformação. Eu insisto em dizer que, para mim, socialismo, ou a palavra que significa utopia, é o filho do mais pobre brasileiro estudando na mesma escola que o filho do mais rico brasileiro. Ou seja, as mesmas oportunidades. Né? E aí, da mesma oportunidade. A esquerda não se acostuma em dar a mesma oportunidade, que é a igualdade. Quem tem talento e quem não tem talento, quem tem perseverança e quem não tem, quem batalha e quem não batalha, igual. Não, a oportunidade é igual. Duas coisas têm que ser iguais, a educação e a saúde. É indecente, não é desigual morrer por falta de dinheiro e sobreviver porque tem dinheiro. É imoral, não é desigual
desenvolver o talento intelectual porque tem dinheiro para comprar uma boa escola, ou não usar o talento porque não tem dinheiro. Nesse caso, é não só imoral, como é também estúpido do ponto de vista nacional, porque joga talentos fora. O senhor falou em imoral, né? Eu estou pensando aqui na sociedade brasileira, há uma certa descivilização com essa violência. Muito né? bom. Como é que o Brasil pode se desagregar? Eu temo que sim. Eu temo que essa crise aí seja pequena. Tem diversos níveis. Tem a crise, tem a decadência e tem a desagregação. A Síria, por exemplo, não está nem em crise nem em decadência, está em desagregação. A Argentina não estava mais em crise, estava em decadência algum tempo atrás. Eu acho que nós já entramos numa decadência. Nós entramos numa decadência quando a gente analisa o nível de ensino para os tempos de hoje, quando a gente olha dentro das universidades, há uma decadência, mas nós podemos chegar numa desagregação. Veja o que permite sinalizar isso. A violência generalizada. Isso é uma desagregação. Você tem que viver trancado, o outro, para sobreviver, tem que roubar, o tráfico, isso é uma desagregação. A Constituição nossa, ela é tão complexa e tão defensora de direitos sem deveres, que ela desagrega. Porque se cada um sente que tem muito direito e nenhum dever, se desagrega. Os partidos caóticos que nós temos, todos, não vamos fazer exceção, sem ideologia, sem identidade ética entre os seus membros, isso leva a uma desagregação. A falta de utopias, propósitos, sonhos para todos, isso leva a uma desagregação. Quando o senhor faz esse discurso aqui no Senado ou no Congresso, o que o senhor sente? Eu sinto que não se ouve isso, porque nós entramos num fla-flu em que ninguém ouve porque não entende, porque cada um fala a sua língua. Hoje aqui dentro do Senado fala-se PTs e PSDBs. Então, quem fala diferente disso, em português, por exemplo, não é entendido. E o PTs e o PSDBs só quer saber de fora Dilma ou é golpe. Aí ninguém está se entendendo. Mas antigamente a gente dizia, ninguém se entende do ponto de vista de compreensão, de unidade. Não, agora não entende, é do ponto de vista da lógica. Perdeu-se a lógica. Outro indicador de desagregação, a seita se espalhando por aí. A gente hoje não tem que convencer, tem que converter, porque as pessoas funcionam na política com base em fé. Eu, quando eu converso com meus companheiros do PT, eu sinto que eles agem como uma fé e não com um entendimento. Quando eu digo PT, não os senadores, eu digo essa coisa chamada nação petista, que é uma coisa maravilhosa que surgiu no Brasil, que os outros partidos não tinham. Você tem o Estado petista, a nação petista. Hoje, o que é que eu sinto quando eu converso com eles? Porque eu tive 15 anos com eles, são meus amigos. É minha base do ponto de vista de amizade. Eu sinto que temos três tipos. Os que se locupletam por emprego, o que for. Os que estão cegos, não veem, não acreditam, não querem. E os que estão órfãos. É para esses que a gente precisa falar. Mas é preciso que eles se dispam da linguagem que se acostumaram, da fé. Agora, voltando aqui aos escombros da esquerda. Nós vamos ter duas alternativas. Surgir uma nova esquerda, com aqueles princípios que eu falei ou outros, ou essa velha esquerda que está aí, ela se afirmar. Quando eu vejo amigos que eu gosto, respeito, defendendo o governo e radicais contra a discussão do impeachment, porque chamam de golpe, e não é golpe, eu sinto que são de uma esquerda velha. É uma esquerda que não foi capaz de se reciclar. O mundo mudou completamente, né, senhor? O mundo muda a cada dia e os partidos mudam a cada século. Aí ficam para trás. E a esquerda ficou para trás. Inclusive o nosso modelo econômico, né, baseado em indústrias que já estão completamente ultrapassadas, né? O mundo está na informática. O mundo está na informática. E o Brasil não tem condições de ter inovação, porque não teve educação. O Brasil ainda não entendeu que o principal recurso da economia é o cérebro, não o petróleo. O petróleo vai ficar relegado. Aliás, o petróleo só vira energia graças à inteligência dos engenheiros, dos geólogos, dos operários. Mas vai ficar obsoleto. A gente vai precisar de engenharia para transformar o sol em energia, para transformar o vento em energia. É o conhecimento. E o Brasil só tem 20% terminando o ensino médio com qualidade. Veja o que eu estou dizendo.
uns 40 e pouco terminam, mas a maioria sem qualidade. Imagine, então, como se a gente descobrisse 100 poços de petróleo e tapasse 80. Seria um escândalo. Mas a gente joga fora da escola 80% dos nossos jovens e ninguém se escandaliza. Falta capacidade de escandalizar o Brasil com a falta de educação. No caso da escravidão, conseguiu-se escandalizar o Brasil com a escravidão. Mostrar que a escravidão impediu o progresso, quebrava direito e não era humano. Negar a escola a uma criança não é humano, rompe com o direito e emperra o progresso. Ou seja, senador, nós estamos ficando para trás como nação. Né? Estamos ficando para trás, isso não há dúvida nenhuma. O Brasil está ficando para trás. Peguemos a educação, a gente melhora, mas os outros melhoram muito mais. E as exigências por educação muito mais. Então, o mundo não pode mais ter como um país de ponta aquele que não investir muito na educação. Senador, o senhor foi um dos criadores do Bolsa Escola, o Bolsa Família, né? Mas isso não basta, né? Senador, o senhor foi um dos criadores do Bolsa Escola, o Bolsa Família, né? Mas isso não basta, né? Não, longe de bastar, salvo se fosse como Bolsa Escola, que era a Bolsa e a escola. Era obrigado, né? Era obrigado, vinculado. Eu vou dizer mais pretenso. Eu inventei isso quando eu era reitor ainda. Escrevi um livro sobre 100 medidas para mudar o Brasil. O título é outro, é a Revolução nas Prioridades. A primeira era a Bolsa Escola. Nem esse nome tinha ainda. Esse nome eu criei na campanha eleitoral, porque ninguém entendeu o nome que eu botei, que era Renda Mínima Vinculada à Educação. Agora, era educação e transferência de renda. Isso aqui é para manter vivo. Isso é que emancipa. O que é que houve que o Lula fez de errado? O Lula, primeiro, já era contra isso. Não aceitou quando eu levei no governo paralelo que ele criou. Não aceitou a ideia. Depois de um ano, foi convencido que a verdadeira maneira de erradicar a fome no Brasil era dar dinheiro. Na África, é jogar ali comida de avião. O Brasil estão cheios os mercados. Basta botar dinheiro. Aí ele aceitou a transferência de renda, mas fez 3 erros gravíssimos. Mudou o nome. Uma coisa é a mãe receber o dinheiro dizendo, eu recebo porque meu filho estuda. O outro é ela receber dizendo, eu recebo porque eu sou pobre. Segundo, tirou do Ministério da Educação, onde Fernando Henrique colocou, que eu invitei, implantei no DF, mas o presidente Fernando Henrique pegou a ideia e levou para o governo nacional. E teve uma generosidade política rara, manteve o nome que eu tinha criado. Isso é muito raro. Manteve Bolsa Escola. Pois bem, e botou no Ministério da Educação. Quem administrava o Bolsa Escola era o Paulo Renato, ministro. O Lula tirou e botou no Ministério da Assistência Social, que chama-se Desenvolvimento. E terceiro, misturou. Havia Bolsa Escola, Vale Gás, Bolsa Alimentação, ele misturou tudo. De qualquer forma, a economia deu uma boa mexida. Não, lógico, mas teria dado a mexida e educado. Só deu a mexida. No livro que eu criei, eu falo do que a gente chama crescimento pela base. Você investe aqui e chega lá em cima depois. Mas não fez o que era transformador. A Bolsa Família é absolutamente necessária no país com pobreza, mas não transforma. Por isso eu digo, se a gente acabasse com o Bolsa Família hoje, seria uma tragédia. Mas se daqui a 20 anos a gente ainda precisar dela, vai ser uma tragédia histórica. Agora, senador, nós estamos, claro, falando de uma forma geral e maior, né, do Brasil, mas nós estamos num momento de grande dificuldade agora, né? Como será que o Temer vai ter que governar esse país se o presidente sair, lógico, nesses 180 dias, né? Que rapidez que tem que ser essa? Né? Para mim, um dos pontos mais dramáticos da decisão que eu vou ter que votar aqui... O senhor não decidiu ainda? Eu decidi votar pela abertura. Claro que já há suspeitas para justificar, analisar se a presidente deve sair. Mas é tão dura a decisão que eu vou me guardar para julgar, veja bem, julgar. Eu vou colocar a dimensão legal, não vou ficar só político. Eu me guardo para fazer isso quando chegar aqui, quando eu debater, quando ver as defesas. Aí alguns dizem, mas já vieram de lá, é diferente, aqui é outra coisa. Vamos trabalhar. Mas voltando ao que eu dizia, um dos pontos mais difíceis de tirar a Dilma é que a gente também põe o Temer. A gente não está só
tirando um presidente, tem que estar colocando outro. E me chocou muito, durante o debate lá na Câmara, que não parecia que era um debate para tirar ou não tirar o presidente. Parecia um debate eleitoral entre Dilma e Temer, com dois comitês, um no Alvorada, outro no Jaburu. A sensação que eu tive, esses caras estão disputando quem vai ser o presidente, e não se tira ou não uma presidente que cometeu erros e mais erros, que eu denunciei tanto aqui, e sempre que pude. É duro a gente perceber que vai colocar um governo que a gente não tem entusiasmo. Mas eu que não tenho medidas entusiasmo. o Temer vai ter que tomar rapidamente para... Dois tipos de medidas e que se contrapõem. Primeiro, medidas do ajuste fiscal, que a presidente Dilma, que cometeu o desajuste, não teve competência, persistência, nem quis levar adiante os ajustes. Ela não foi competente, ela não soube fazer, ela não quis fazer. Ele vai ter que fazer. Ao mesmo tempo, ele vai ter que ganhar a opinião pública. E essas coisas são meio conflitantes. Porque a opinião pública não vai gostar de saber que houve redução de gastos, a não ser que ele escolha e gaste, por exemplo, diminuindo o gasto do Congresso, conseguir, da Justiça, que a gente gasta mais do que precisaria para funcionar. A não ser que ele toque nos gastos que o povo aplauda. Dizem que ele vai reduzir o Ministério. Reduzir o Ministério é importante simbolicamente, porque o gasto do Ministério mesmo é o motorista, o ministro e a secretária. O resto é um corpo de gente que vai ter que trabalhar. Que é do Estado, né? Se não para. É verdade, tem muitos cargos comissionados no Brasil. Mas vai precisar tocar nesses cargos, vai precisar reduzir gastos em muitos lugares. Então são duas linhas que ele precisa. Fora talvez aumento de impostos, né? Que ninguém quer, não é? Aumento de impostos, que tirará a legitimidade numa carga tão alta como nós já temos. Vai ser muito difícil o governo Temer se houver o impeachment. E eleições? E eleições? Eu, por exemplo, acho que a saída seriam eleições antecipadas. Em momentos especiais, temos que buscar soluções especiais. Não está na Constituição. Coloquemos na Constituição. Façamos uma reforma. Porque as ruas são muito boas para despertar, mas ela não une. Quem une é a urna. A gente precisa levar o povo da rua para a urna. E aí escolher alguém. Então a gente precisa ir para as urnas. Eu acho que a antecipação das eleições poderia ser um caminho. Aliás, o Senado já está trabalhando nisso, né? Já demos entrada a um grupo de senadores, aliás, 27, né, para dar entrada, mas não quer dizer que os 27 estejam de acordo. Aqui a gente assina uma proposta de reforma por solidariedade e depois se reserva o direito de ficar contra, não tem problema. Fala-se que a própria presidente poderá mandar também. Estão né? falando, eu já ouvi mesmo de senadores do PT dizendo que a presidente já está pensando em mandar um projeto, o que facilita, porque um projeto desse, de reforma da Constituição, só vai gerar o resultado se a presidente e o vice aceitarem. Agora, se a presidente mandar, vai criar uma saia justa para o vice-presidente, porque ela vai dizer, eu quero reduzir o meu mandato se o povo quiser. E aí? Como o dele está vinculado. Está vinculado aí. O Temer vai dizer que não. E muita gente hoje deseja impeachment da Dilma, mas quer do Temer também. Só que a gente só vai votar o da Dilma agora e o outro ninguém sabe. Apesar de que haja pedidos, mas a chance de vir aqui o TSE pode ir para o ano que vem, quer dizer, o ano que vem será eleição indireta. Agora, falando nisso, eu sinto um constrangimento de votar aqui o impeachment quando o documento que veio da Câmara, enviando a abertura, autorizando o Senado a abrir o impeachment, veio assinado, com a mesma assinatura de um cara que assina cheque de conta secreta na Suíça. É a mesma assinatura do Eduardo Cunha. A assinatura que ele usa para mobilizar dinheiro secreto que ele escondeu na Suíça, ele usou em nome da Câmara para autorizar a abertura de um processo de impeachment. Isso é constrangedor. Não vou negar. Isso é constrangedor na hora de eu dar meu voto. Obrigado, senador. Sempre é bom falar com você.